E outra coisa, né, pastor? Tem muito de quem a gente leva na nossa casa também, né? Porque às vezes aquela pessoa, ela vem com uma energia extremamente carregada. E eu sei, e eu já contei aqui, eu acredito que eu já contei sobre uma amiga minha, muito minha amiga hoje, graças a Deus, ela tá totalmente espiritualizada, tá muito bem. A fisionomia dela mudou, mas ela teve uma época que ela queria. Ela fazia trabalhos para Pombagira, etc. Lá colocava vinho e ouro e não sei o quê. E algo não deixava eu ir na casa dela. E a gente morava no mesmo prédio. E eu nunca ia na casa dela. Não me dava vontade. E eu um dia decidi comer um japonês com ela. E eu tava com uma cruz. E aí e eu não concordava. Eu sempre falava, amiga, isso não é de Deus. Isso não vai dar certo. Não, mas eu tô ganhando dinheiro, mas não sei o que. Eu falava, não é de Deus. E você tá achando que é uma coisa boa. E não é, eu tô te falando. E aí eu entrei na casa e eu já senti uma energia pesada. E eu via na fisionomia dela algo diferente. Uma fisionomia que não era boa. E aí, eu tava com essa cruz. E, de repente, essa cruz... Eu falei, nossa, caiu alguma coisa aqui. E quando eu fui ver, a minha cruz tinha entortado. Ela caiu, e no que ela caiu, ela entortou. E eu liguei pra minha irmã. Minha irmã, ela é muito... Ela ora muito, ela é muito blindada. E eu contei pra minha irmã falou, isso é proteção de Deus. Tanto que Deus não queria que eu fosse lá. Quando eu fui, aconteceu isso. Então, olha só como que são as coisas, né? Como que a gente, às vezes, tem aquela proteção divina e como é importante a gente saber, pastor, quem a gente leva na nossa casa. Sim, porque a pessoa, se ela tá possessa ou tá oprimida pelos demônios, ela entra, os demônios entram juntos. A tua casa é o teu lar. Você não pode levar qualquer pessoa. Você deve levar pessoas que você conhece e pessoas que você sabe que são do bem, que são de Deus. Porque se você leva pessoas que estão, sabe, carregadas, elas podem comprometer. Olha, eu me lembro, eu nem era cristão nessa época, eu era jovem, tinha uns 13 ou 14 anos. A minha mãe tinha uma vizinha que onde ela tocava, as plantas morriam. Ela falava assim, nossa, no interior tinha aquelas plantas que as mulheres geralmente ilustravam, deixavam, sabe? Sei, Aqueles vasos que é. ficavam verde assim, brilhante. Ela entrou na minha casa, eu lembro disso, ela pegou na folha. Eu falou assim, nossa, Rosa, como essa folha tá linda, olha que brilho. No dia seguinte estava seca. As folhas todas daquela planta, impossível de ser diferente. Então, minha mãe falou assim, eu tinha certeza que ela estava carregada de demônios. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tinha dúvida, hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida. Ela falava, eu sentia que ela tinha alguma coisa, hoje eu tenho certeza. Então, pessoas que têm esse peso, você não pode levar para tua casa. Por quê? Porque elas vão embora, os demônios podem ficar. Exatamente. Às vezes você faz uma festa, leva a turma e tal, mas você tem que saber muito bem quem você tá levando. Eu sei disso porque quando eu era de uma célula, que eu acabei saindo e depois virou até uma polêmica que falaram que eu não era mais da igreja, mas não foi isso. Foi porque eu saí dessa célula. Eu levava todo mundo na minha casa. E eu não tinha esse problema, mas depois eu fui vendo que a inveja existia, o ódio, a maldade. A inveja que você tem. é muito poderosa para liberar demônios. Sim. A Bíblia diz que pior do que a fúria, pior do que como é que é? Dura é a ira, cruel é o furor. Mas quem pode contra a inveja? A inveja libera muitos demônios. Se você vê uma pessoa invejosa, você só tem duas coisas para fazer. Ou você vai orar e interceder por ela para que ela seja liberta, e ela vai ter a oportunidade de deixar de ser, ou você tem que se afastar, porque uma pessoa invejosa, ela vai trazer coisa ruim para a tua vida. Sim. Então, o mundo espiritual, ele existe, só que tem pessoas que não acreditam, e outras acreditam. Agora, aparentemente, nem sempre a pessoa vai ter uma coisa muito errada. Mas, às vezes, o que o inimigo, na verdade, quer fazer é afastar a pessoa de Deus. Às vezes, ele pode até dar muito dinheiro para a pessoa. Às vezes, ele tira. Mas, às vezes, ele dá dinheiro demais. Por quê?
Porque dos sintomas de uma pessoa que não quer Deus é ter tudo. Exatamente. Não é? E às vezes ele dá aquele dinheiro que é um dinheiro que não é abençoado. Que depois pode virar mais pra frente uma doença. O que algo adianta o ruim. homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou então a família se separar, né? E tem N problemas que aquele dinheiro não vai. Porque a gente vê muito isso, né, Lamartine? A gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, claro, tem algumas que são super generosas e estão Sim. super bem e tudo mais. Mas a gente vê muitas pessoas que têm tudo no sentido financeiro, mas aquela pessoa, ela é triste, ela é deprimida. Por quê? Porque tem gente que com o dinheiro se sente empoderada e acha que não precisa de Deus. Por que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? O rico não é pior do que o pobre, e nem o pobre é melhor do que o rico. Só que o pobre, o camarada tem uma doença, ele não pode pagar um médico de primeira linha. Então ele tem que buscar Deus, pedir que Deus o cure, então ele busca fé. Muitas pessoas vão crescendo financeiramente, ao invés de se tornarem ainda mais firmes com Deus, elas se afastam de Deus. Eu conheço um monte de gente assim. Então, é muito importante você saber que talvez você até tenha acesso a coisas boas, tenha poder, tenha controle, tenha dinheiro para fazer o que quer, para viajar, para comprar os seus luxos. Mas se você não entender que a vida espiritual é mais do que isso, pode acontecer isso que você falou. Às vezes vem uma enfermidade, que todo o dinheiro do mundo você tem, não pode pagar. Eu me lembro do... Como é que chamava o criador da Apple, que morreu de câncer de pâncreas? O Steve Jobs? O Steve Jobs. Eu vi uma entrevista dele, ele já estava bem magrinho. Ele falou, o que adianta? Toda a minha fortuna. E eu estou morrendo e não tem ninguém que pode fazer nada por mim. O dinheiro não traz felicidade. Alguns dizem, mas ajuda, né? É. Eu não sou nada contra a questão do dinheiro. O que eu sou contra as pessoas colocarem o dinheiro como seu Deus. Sim. Como a razão da sua vida e afastá-las de Deus por causa do dinheiro. Agora, na Bíblia também tem pessoas que foram ricas, que foram generosas, que sustentaram o ministério de Jesus. Então não é o dinheiro, é a maneira como a pessoa se relaciona com o dinheiro. Então, essas pessoas que têm tudo, elas não percebem que o vazio um dia pode ser tão intenso a ponto delas perderem a vida. Pensa nos grandes artistas aí, podres de rico, que morreram de maneira horrorosa. Elvis Presley, Michael Jackson e tantos outros que tinham dinheiro a rodo, mas a vida foi destruída porque faltava Deus. Então, é muito importante a gente entender que, às vezes, Satanás ele vai tocar na tua vida financeira para te tirar tudo, para você ficar revoltado. Mas, às vezes, ele faz o contrário. Ele te dá tudo. E algumas pessoas fazem até pacto para ter tudo. Só que depois vão pagar a conta.